Bom dia, tudo bem, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui hoje para responder a pergunta de uma pessoa que mandou no e-mail e eu acho que é pertinente que se responda essa pergunta com muito cuidado, né? Mas eu queria fazer uma pergunta antes de discorrer na forma de uma resposta. O que o feminismo roubou das mulheres? Sim, porque a pergunta que me fizeram foi assim, pastor, qual é a sua opinião sobre o feminismo? Eu devo dizer que um homem de Deus, ele deve ser feminista, partindo do pressuposto que ele tem que gostar muito e zelar muito por mulher. E assim, eu nunca consegui perceber dentro de chavões e movimentos feministas reais manifestações de cuidado. Eu acho, inclusive, que esses movimentos conquistaram muito pouco, entendeu? Conquistaram quase nada. Analisando diante de uma psicologia social, as pessoas falam que as mulheres querem direito à igualdade. Curioso. Independente de gosto, independente de natureza, independente de qualquer variação de preferência, as mulheres, culturalmente, elas gostam que, por exemplo, o homem abra a porta do carro para ela descer, que o homem sempre convide para jantar e pague a conta, que o homem valorize e observe ela. Interessante que esses padrões não são recíprocos, digo, ou seja, um homem nunca vai se incomodar e não espera que uma mulher perceba, por exemplo, que ele cortou o cabelo, mas a mulher deseja isso. Então, se a gente colocar a questão dessa igualdade, mesmo respeitando padrões de gênero e de cultura, fica descompensado. Eu prefiro pensar que a mulher, ela, ela quer conquistar coisas, que é todo direito, até porque as universidades hoje têm uma maioria feminina, e isso é louvável, elas têm um mérito por esforço disso, mas é interessante como o feminismo ele tem dado uma cara muito distorcida aos relacionamentos do tempo atual. Eu fico pensando nos anos 80 e 70 e até os anos 90, quando homens tomavam a iniciativa e diziam gracejos. Não estou falando por isso que devam falar qualquer coisa, que tenham esse direito, que as mulheres têm a obrigação de escutar qualquer coisa. Não. Mas havia, naquela época, uma coisa chamada paquera, questão do gracejo, um homem cortejar uma mulher e falar, e na maciça maioria dos casos as mulheres gostavam disso. Mas hoje elas cobram que o homem mudou sua postura e não percebem que apareceu alguns elementos meio difíceis de ser administrados dentro desse contexto. É muito normal, eu já ouvi falar algumas vezes, o homem ele fala um gracejo a título de paquera de uma forma... qual é a pretensão, né, disso? É se aproximar, é conhecer? Aí ela diz que isso é assédio, ela entende. Ah, não, mas isso é uma lei mal interpretada, porque é uma lei ainda não regulamentada e cheia de furo. E se você for para o âmbito do julgamento, se você realmente for analisar a coisa dentro de uma hermenêutica jurídica, você vai ver que depende do sentimento atual da mulher na hora daquela palavra, como se o homem tivesse a obrigação de adivinhar o que ela pensa. Então, paralisou o homem juridicamente, de modo que a iniciativa do gracejo parou. Ah, mas ele tem que perceber se ela dá cabimento, que também até troca de olhar já se escuta falar que é um modo de assédio. Eu fico pensando que o verdadeiro feminismo ele seria, primeiro, institucional, uma representação com autoridade civil e com respeito fiscal, uma instituição que impusesse uma luta para quê? Para melhorar a saúde da mulher, a saúde oferecida para a mulher que é tão precária, para melhorar
as oportunidades de trabalho, luta salarial, voto, aí talvez alguém diga, não, mas já lutamos por isso. Mas não existem instituições que representem o feminismo de maneira patente. Desculpa. É muito chavão, é muito movimento e é pouca ação, mas ação organizada, entendeu? Ação, digamos assim, real no sentido de resultado. Eu vou te dar um outro exemplo. As pessoas, elas dizem que o aborto é um direito e, em geral, se ouve falar que feministas lutam pelo direito do aborto. Fico pensando que o feto, ela está provisoriamente o corpo da mulher, mas não é o corpo da mulher. Então dizer é meu corpo, decido eu, claro, se fosse só o seu corpo, a decisão era sua de fazer o que você quer. Mas quando você tem um ser vivo independente dentro de você, é no mínimo egoísta você pensar que essa forma de vida indefesa, ela esteja à mercê da escolha do seu bem-estar, muito irresponsável, por sinal, porque os feministas, aliás, não lutam por uma questão de prevenção. Porque se você fala para mim do direito ao aborto, então você está primeiro querendo que o Estado admita ser totalmente incompetente na prevenção, você não quer também ter essa responsabilidade, e pior que isso, você olha para toda a indústria médica e farmacêutica e fala para eles o seguinte: vocês são plenamente obrigados a arcar com a minha irresponsabilidade. Não quis anticoncepcional, não pedi camisinha, não pedi nada. Então fazer o seguinte: vocês são meus empregadinhos, vão fazer aborto. Ou seja, vão jogar a vida de um inocente fora. E ainda tem gente que diz que isso é ideologia, que isso é idealismo e que isso é correto. Eu acho que o feminismo roubou muito das mulheres. Não existe nada mais machista do que uma mulher andar na rua com o peito de fora e dizer que quer os direitos dela. Isso é uma coisa muito machista. Entendeu? Eu fico pensando uma passeata de mulheres que se dizem feministas, todas elas com a mama de fora, entendeu? Fazendo uma passeata na frente de um canteiro de construção. Cara, os pedreiros vão ganhar o dia. E, sabe, é muito engraçado pensar nisso, porque foi uma coisa que as feministas acharam que estavam fazendo de bom para elas mesmas. Interessante que, se a gente for começar a colocar o assunto de uma forma prática e sem frescura, a coisa vai crescer muito. Sabe, a palavra de Deus, ela nos fala o seguinte, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Independente se ela é casada, solteira, ela edifica a sua casa. E a tola por si mesma destrói. Edificar a casa tem um significado não só de construir, não só de fundamentar, não só de promover, não só de otimizar, não só de melhorar, mas fazer isso da maneira correta. Porque existe uma diferença muito grande, eu falo isso muito aos meus alunos. Uma coisa é você fazer a coisa certa, outra coisa é você fazer da maneira certa. Eu resolvi responder essa pergunta ao meu aluno porque eu acho que o movimento feminista deveria ser melhor organizado, deveria ser repensado, deveria ser um investimento de esforço humano aplicado a coisas que realmente valham a pena. Existem adolescentes que engravidam, que são mulheres muito cedo, e assim, por exemplo, tem uma instituição no Rio de Janeiro que merece todo o respeito, é a Casa da Mãe Solteira. Eu não ouvi falar que alguma instituição feminista busque apoio para esse tipo de iniciativa. Mulheres com problemas de endometriose, que é uma doença difícil, eu não vejo um movimento feminista se engajar em relação à pesquisa ou hospital especializado para isso. Não. Mulheres que têm problemas uterinos, sabe? O câncer de mama foi uma iniciativa totalmente governamental. E algumas ONGs que participaram disso, nenhuma levanta a bandeira feminista. Vamos deixar de frescura, né? E vamos começar a falar de o que realmente é. Não estou dizendo para você que você que é feminista deva deixar de ser. Não, eu quero que você seja mais e mais. Eu só sugiro
que você repense a maneira como ser feminista. Eu me considero um cara feminista. Eu amo mulher, eu acho mulher maravilhosa. Tudo de bom. Merece ser protegida, cuidada, alimentada. Não tem nada mais bonito do que o sorriso de uma mulher. O problema é que parece que o feminismo ele se travestiu em um machismo, digamos assim, adequado ao gênero oposto. Seria uma definição, sim, que faria um certo sentido, sabe? Há algum tempo atrás, tinha um programa numa rede que já foi extinta, que era um grupo de mulheres que debatia sobre assuntos da sociedade. E as pessoas achavam que isso é uma glória do feminismo, né? Eu achava esse programa hipermachista, partindo do pressuposto que é interessante, é diferente, é uma atração ver mulheres inteligentes conversando, como se isso não fosse a coisa mais normal do mundo, porque eu conheço muitas mulheres inteligentíssimas. Não se faz necessário que isso se promova a título como se fosse uma atração. Eu acho, sinceramente, que quando a gente começa a viver muito em nome de uma causa e essa causa perde o sentido, ou então fica com o sentido distorcido, a coisa mais aconselhável a ser feita seria pelo menos revisar esta tal causa. O Evangelho, Jesus ele nunca demonstrou nenhum tipo de machismo e nem feminismo. Ele tratou com respeito os dois gêneros e fez questão de reiterar que aos homens é dado a obrigação de proteger e honrar as mulheres como o vaso mais frágil, não no sentido que a mulher seja fraca, não, mas que apoiá-las é necessário. E se ele disse isso, eu acredito que suas razões devam ser bem superiores às nossas. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês rica e poderosamente.